Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Stephanie. Nessa aula eu quero ensinar você a entender um pouco mais do conceito de densidade. De uma forma simplória, o que é densidade de algo? A densidade ela é a razão da massa pelo volume. Toda vez que você escutar razão em algum lugar, o que significa? A razão é outra palavra para divisão. Então o que seria densidade? É a divisão da massa de alguma coisa pelo volume dessa coisa que a gente está analisando. Então, se você pensar em um sólido, o que é a densidade desse sólido? É a divisão entre o quanto ele pesa, qual que é a massa dele, pelo volume que ele ocupa. Então, a densidade, de uma forma simplória, seria isso. Mas entendendo mais o que é a definição da densidade, a densidade ela diz respeito sobre como os átomos estão estruturados, como eles estão empacotados. Porque tudo é formado de matéria, e a matéria é formada por átomos, nós sabemos disso. Então, a forma como que esses átomos estão em algum material, ela vai definir o quanto de massa pode-se ter nesse material. O que eu quero dizer com isso? Qual a forma de empacotamento desses átomos? O quanto eles estão próximos? Qual é a quantidade de proximidade entre as partículas? O quanto elas estão próximas ou afastadas? E qual que é a massa que ela vai ter, dependendo dessa proximidade? Então, a densidade, ela também depende da temperatura. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior o grau de dilatação que você vai ter de um material. Principalmente dos metais, a gente vê muito isso. Às vezes, quando está muito quente, dilata um metal e às vezes uma porta que é de metal você encontra dificuldade para abrir ela. Por quê? Porque ela dilatou. Então, ela está começando a ocupar um espaço maior do que ela ocupava antes. Por quê? Porque aquela porta, no estado normal dela, temperatura ambiente, ela está, de certa forma, fria, um metal frio. Quando ele dilata pelo calor, as ligações elas vão se dilatar, então ele vai ocupar um volume maior. Então você vai ter uma mudança do tamanho desse material por causa da dilatação. Então a densidade também depende da temperatura. Então se você aumenta a temperatura ou diminui, você vai alterar a densidade desse material, dependendo do que ele é formado também. A densidade ela diz respeito ao estado de agregação das moléculas. Então às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas então a água tem sempre a mesma densidade. Depende. A água líquida tem uma densidade, a água sólida tem outra densidade. E é por isso que o gelo boia na água líquida. Os dois são água, né? O gelo é água sólida e a água líquida tá água líquida. Os dois são água, os dois têm a mesma composição. Os dois são feitos de H2O. É feito disso. Acontece que quando quando a água está no estado sólido, dando origem ao gelo, a densidade dele vai ser menor. Então a gente diz que ele seria menos denso do que a água líquida, então ele boia. Então, o estado de agregação das moléculas, ele também interfere na sua densidade. E o estado de agregação nós estudamos sobre as diferenças, né, entre o estado sólido, líquido e gasoso, e a gente sabe que a diferença principal entre os estados é o quão próximas as moléculas estão. Então, quanto mais próximas ou mais distantes, você vai interferir na sua densidade. A densidade também, você pode entender ela entendendo da seguinte forma. Quanto mais próximas as partículas estiverem, maior será a densidade. Então, vamos lá. Quanto mais próximas as partículas estiverem, maior será a sua densidade. Então, se elas estiverem muito juntas, as moléculas que dão origem ao material que você está estudando, sei lá, é ferro, é de madeira, é de chumbo, que se você estiver analisando, quanto mais próximas estiverem as moléculas que compõem aquele material, maior vai ser a sua densidade. Por quê? Se a densidade é a razão, lembra que razão é divisão, é a razão entre a massa de um material, de um objeto, pelo seu volume, quanto mais massa você consegue colocar no mesmo volume, maior vai ser a sua densidade. Então, às vezes, isso parece um conceito difícil de entender, mas não é. Pense, então, que quanto mais massa você consegue colocar em determinado volume, maior vai ser a densidade dele. E o oposto também é verdade. Quanto menor a massa que você consegue colocar num determinado volume, menor vai ser a densidade. Então, eu trouxe aqui um exemplo muito simples para você entender um pouco sobre essa questão do volume e da massa. Eu trouxe aqui 50 gramas de algodão, aqui tem 50 gramas certinho de algodão, e aqui tem 50 gramas de sal, você tem NaCl. Então você tem esse volume com 50 gramas de algodão e 50 gramas de sal. Qual que é a primeira coisa que você vê? Os dois têm o mesmo peso, eles pesam, se você lá colocar na balança, eles vão ter o mesmo peso, os dois pesam 50 gramas. Mas
o volume deles é consideravelmente diferente. O volume do algodão é muito maior que o seu volume do sal. O que significa? Significa que o sal ele está mais compactado do que o seu algodão. As moléculas estão mais próximas, mais juntas, né? Principalmente por ele ser um sólido, ele pode se compactar melhor. Então, apesar dos dois terem a mesma massa, isso aqui tem um volume muito menor. Então, o que acontece com a nossa comparação? Se você fosse comparar aqui os dois materiais, você tem lá a densidade do algodão, que é a sua massa pelo volume, e a densidade do seu sal, que é a massa pelo volume. Os dois têm a mesma massa, então os dois têm lá 50 gramas, certo? 50 gramas, 50 gramas. Acontece que o volume do seu algodão, o tamanho dele, a capacidade que ele precisa ocupar para dar lá as 50 gramas é muito maior. Então o volume lá do seu algodão é muito maior. E o volume lá que o sal vai ocupar para dar 50 gramas é muito menor. Então vamos colocar aqui um valor qualquer, valor qualquer de comparação aqui. Vamos colocar aqui que, vamos ver, o volume disso daqui então vai ser, sei lá, 10, não, vai ser uns 300 ml, vamos lá. Vamos colocar que ele vai ser mais ou menos uns 300 ml. Se a gente for ter mais ou menos uma noção. E essa quantidade aqui de sal vai ser mais ou menos uns 100 ml. Porque é menos, bem menor, né? Se você fosse colocar num copo. Uns 100 ml de volume, certo? Se a gente fosse fazer uma conta dessa, quanto que nós teríamos aqui? 50 dividido por 300 e 50 dividido por 100. Aqui você teria uma densidade, né? Se você for fazer essa divisão aí, 5 dividido por 30, você vai ter o valor de 0,166, vai ter um dízimo. Então vamos arredondar para 0,16. Vamos considerar esse valor. O que? Gramas por ml. Aqui você vai ter quanto? 50 dividido por 10, você vai ter 0,5 gramas por ml. Então se a gente for comparar a densidade dos dois, quem tem a densidade maior? A densidade maior, se você comparar 0,16 e 0,5, é a densidade do sal. Então a densidade do sal é maior. O que significa? Que a quantidade de massa que eu consigo colocar no mesmo volume é maior. Porque se eu tivesse aqui, ó, 300 ml de volume de algodão e 300 ml de volume de sal, eu te garanto que a quantidade de massa de sal que você conseguiria colocar seria muito maior. Então o que significa? Significa que a cada 1 ml de sal eu vou ter quantas gramas? 0,5. E de algodão, a cada 1 ml de algodão eu vou ter 0,16 gramas de algodão. Aqui de sal e aqui de algodão. Então, a ml do sal, ele consegue ter muito mais massa do que 1 ml de algodão. Então, a densidade do seu sal é maior que a do algodão. Então, o algodão precisa ocupar um volume muito grande para chegar a 50 gramas. O sal não. Por quê? Porque as partículas, as moléculas do sal estão muito mais próximas do que a do algodão. O algodão precisa ocupar um espaço muito grande, né? Tem muito ar entre as estruturas do algodão. O sal não, ele é bem empacotado, bem próximo, então a densidade dele vai ser bem maior, certo? Então olha só, como os átomos estão estruturados, como as moléculas estão próximas ou não, e isso vai interferir na sua densidade. Então é assim que a gente faria um cálculo simples de densidade. Outro exemplo que eu quero dar é que a densidade, outra explicação, é que a densidade não é só para sólidos, é para sólidos, líquidos e gases. Mas inicialmente é mais fácil de você compreender a densidade partindo do pressuposto que você está analisando uma coisa que é sólida, certo? Aqui eu tenho outro exemplo para analisar algo no estado líquido. Eu coloquei aqui para vocês uma mistura de água e óleo. Quando você olha a água, ela está aqui, você consegue ver facilmente que os dois têm uma mistura aqui heterogênea, né? Que elas têm duas fases. A água não se mistura com o óleo porque eles são de polaridades diferentes. A água está embaixo e o seu óleo está em cima. O que você pensa quando você coloca a água e o óleo fica em cima? O que você acha? Assim, por lógica, mesmo não estudando densidade, a gente entende que o óleo ele tem que ser menos pesado para ele ficar em cima, né? O que fica embaixo é o que tem mais peso, mais massa. Então, pela lógica, a gente entende que o óleo ele seria menos pesado que a água. Mas
como que a gente entende isso? E se eu colocar a mesma quantidade de água e de óleo? Aí os dois vão ter a mesma massa. Será que o óleo vai ficar junto com a água? Será que ele vai para baixo? Ele não vai. Por quê? Porque mesmo tendo o mesmo volume, mesmo se eu colocasse essa quantidade de água e colocasse de óleo, o óleo ficaria em cima. Por quê? Porque a densidade do óleo é menor do que a da água. A água é considerada como se fosse mais densa, mais pesada do que o óleo. Então o óleo sempre vai ficar na fase de cima, certo? Às vezes quando você vê lá no jornal, tem aqueles acidentes ecológicos que acontecem, aquelas tragédias de algum navio cargueiro, ele bater com alguma rocha e começa a ter um vazamento de óleo diesel, alguma coisa assim. O óleo sempre fica em cima da água lá do mar, você sempre vê aquilo. Então, por mais que seja uma quantidade muito grande de óleo, ele sempre fica em cima, porque o óleo é menos denso que a água. Então, até para líquidos a gente tem essa noção. E aqui o fenômeno que está acontecendo é o fenômeno da flutuação, né? Então, a gente tem uma substância mais densa e menos densa. Qualquer coisa que você coloca e ela flutua é porque ela é menos densa. A gente testa muito, a gente usa na cozinha aquele teste para saber se o ovo está bom ou não. O que você faz? Põe a água, né, até mais ou menos aqui, aí você coloca o ovo. Se o ovo estiver bom, ele vai para o fundo. Se o ovo estiver ruim, ele boia, porque a densidade do ovo ruim ela é menor que a densidade do ovo bom. Então é um teste muito simples, que você não precisa quebrar o ovo, não precisa fazer aquela sujeira toda na cozinha para descobrir se o ovo está bom ou não. Basta colocar ele dentro de um copo com água. Se ele flutuar, nem quebra ele, joga no lixo do jeito que ele tá, né? Joga lá no quintal, na terra, se você tem. Mas não faz bagunça na cozinha. Essa é uma forma muito simples de você usar a densidade a seu favor. Então, para calcular a densidade, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma massa e um volume. Normalmente, as massas que são oferecidas nos enunciados dos exercícios são em quilogramas, são em gramas, miligrama. Por isso, agora é bom você ter um pouco de noção de conversão de unidade, né? 1 quilo são quantas gramas? Por exemplo, o exercício pode te dar uma massa lá em gramas e te pedir densidade em quilogramas. O que você faz? Primeiro você passa a massa para quilogramas para no final já estar resolvida a sua unidade de medida. O volume pode ser dado também em litros, ele pode ser dado em ml, ele pode ser dado em centímetros cúbicos, em metros cúbicos, depende do que o enunciado disser e depende do que ele estiver medindo, se é um sólido, se é um líquido ou se é um gás. Certo? Agora eu quero fazer um exercício com você para a gente poder fixar esse conhecimento melhor, beleza? Então, pessoal, eu peguei esse exercício para a gente poder estudar, é um exercício muito simples. Então, vamos ver como que nós vamos calcular a densidade aqui. Para verificar se um objeto é de chumbo puro, um estudante realiza a seguinte experiência. Então, ele vai verificar se a densidade desse objeto que ele está em mãos é igual a do chumbo, certo? Então, é um objeto lá que ele tem em mãos, que ele não sabe do que é feito, não tem certeza se é de chumbo, ele quer descobrir se é o chumbo ou não. Ele vai fazer a densidade desse objeto. Se for igual a do chumbo, o objeto é chumbo. E por que a gente pode afirmar isso? Porque a densidade, ela é uma propriedade específica da matéria. O que significa? Que pela densidade a gente pode dizer se um objeto é ou não é. E a gente pode diferenciar os materiais pela densidade. Então cada material tem uma densidade específica. Aquilo caracteriza aquele material. O ferro tem uma densidade, a água tem uma densidade, o álcool etílico tem outra densidade, o gás metano tem outra densidade. Então todas as substâncias, as moléculas, elas têm uma densidade específica. A massa pelo volume que ela tem é uma densidade específica. E isso faz com que a gente possa diferenciar os materiais, certo? Então, como nós vamos fazer isso daqui? A fórmula de densidade, você sabe que é a densidade de um objeto dividido pela igual à sua massa, que vai ser dividida pelo seu volume. Bom, a massa do estudante, no exercício disse que ele pegou aquele objeto que não tem uma forma regular, ou seja, não é uma esfera perfeita, não é um cubo perfeito, não é um paralelepípedo perfeito. Ele pegou aquele objeto que não tem uma forma certa e colocou lá em cima da balança. Aí ele pesou na balança. Quando ele colocou aquele sólido de forma irregular na balança, a balança deu a massa, né? Quanto que aquilo pesava? 175,90 gramas. Então a massa a gente consegue colocar aqui, 175,90 gramas. Dividido pelo volume. Agora que são elas, como é que você vai calcular o volume de um negócio desse aqui? Não tem como. Porque se fosse um sólido regular, como por exemplo o cubo, você tem lá o cubo, como é que você calcula o volume do seu cubo? As arestas são iguais, certo? Então, isso aqui é igual a isso.
que é igual a isso, então, como que é o volume do seu cubo? A vezes A vezes A. Então, é como se fosse, o A é como se fosse um X, né? Um incógnito. X vezes X vezes X. X vezes X, X ao quadrado. Vezes X, então vai ser X ao cubo. Então, o A aqui seria A vezes A ao quadrado. Vezes A ao cubo. Então, o volume lá de um cubo é A ao cubo. Você pega o valor da aresta e eleva ao cubo. Porque isso aqui é um sólido regular, tem todas as arestas iguais, tem como você calcular. Agora, um sólido desse que tem um volume totalmente regular, como que a gente calcula? É impossível? Não, não é. Tem uma forma muito simples de calcular a densidade de sólidos irregulares. É muito simples. Como que esse aluno fez para calcular o volume desse sólido, para calcular a densidade dele, para descobrir se ele é se ele é feito de chumbo? O que ele fez? Ele pegou esse sólido irregular e colocou dentro do proveta. O que é um proveta? O proveta é uma vidraria usada para a gente poder graduar, medir e fazer experimentos. A gente usa a proveta principalmente para poder colocar a quantidade de líquidos específicas, porque ela é graduada. O que significa dizer que uma vidraria de laboratório é graduada? Ela informa com precisão a quantidade de líquido que tem aqui. Sabe aquele copo medidor que você usa para fazer receita de bolo em casa? Porque você é uma pessoa que faz receita, não é? Você é uma pessoa que faz receita. Então o copo medidor, ele tem lá, né, as ml, 10 ml, 20, 200, 250, tem uns copos que vai até 1 litro. Aí do lado ele vem a medida, aquela mesma medida proporcional se fosse um pó, né? Quanto que seria? 50 gramas, 100 gramas. Depois em xícara, vai sendo escrito no copo medidor. Então, a proveta é tipo o copo medidor de quantidades que a gente usa na cozinha. Só que a proveta ela tem uma precisão muito grande, certo? Ela é um equipamento que a gente usa no laboratório para precisão, medir com precisão os líquidos. Então, esse jovem, o que ele fez? Ele colocou dentro de uma proveta uma quantidade de água, ele colocou até 50 ml de água, certo? Aí depois ele pega essa pedrinha e joga aqui. O que acontece quando a gente joga um negócio dentro da água? Você pega lá o seu copo de refrigerante e joga uma pedra de gelo, o que acontece? O que acontece com ele? Você joga a pedra de gelo e ele sobe, não é? Então, por quê? Ele vai subir, aí você joga lá o seu sólido irregular, que você não sabe se é de chumbo, do que é. Aí ele vai subir um pouquinho. Por quê? Porque você colocou lá um sólido dentro do seu líquido, vai ocupar mais espaço, né? Então ele sobe um pouquinho. E aí ele subiu e começou a constar aqui que você não tem só mais 50 ml, agora você tem 65,5 ml. O que significa? 65,5 ml é o volume de todo o sólido? Não. 65,5 ml é o volume do sólido e da água. Então, para a gente descobrir o volume só do seu sólido, para a gente poder depois colocar na forma, o que a gente faz? A gente diminui esses dois volumes. Então, você tem o volume lá final, que vai ser o volume do seu sólido, que vai ser o volume de tudo, né? 65,5 ml, menos o volume só da água. Então, aqui você está diminuindo o volume da água, certo? De toda a água, menos o volume depois de ter aumentado quando você adicionou o sólido irregular. Então, você tem lá 65,5 menos 50, você tem volume de 15,5 ml. Então, 15,5 ml é volume do quê? Só do seu sólido irregular. 65,5 é tudo, depois de você ter colocado o sólido, que você quer descobrir. E só 50? Só 50 é só água. Aqui seria só água, aqui seria a água mais o sólido, certo? Então, se você subtrair a água mais o sólido da água, o que sobra? A água mais o sólido menos a água, você tira a água, vai sobrar só o volume do sólido, que é o seu 15,5. Esse valor de volume que nós vamos colocar na nossa fórmula. Então, vai ficar 15,5 ml. Então, a nossa densidade desse sólido, quando você dividir isso daqui, vai ser 11,3 e uns quebradinhos. Acho que é 34 gramas por ml. Por que gramas por ml? Porque é a unidade que você tinha usado lá, né? Se o exercício te pedir em outra unidade de medida, você tem que fazer a conversão de unidades, tá? Então, a densidade do seu sólido lá é 11,3 gramas por ml. E agora? Ele o chumbo ou não? Como que você faz? Você tem uma tabela que ela é característica para todas as substâncias. Então, você vai consultar nessa tabela específica
lá das densidades e vai ver, e você vai constatar que a densidade do chumbo é 11,3 gramas por ml. Então, esse sólido que você não sabia do que era, nem que volume tinha, nem que massa tinha, ele é feito de chumbo sim, ele é totalmente feito de chumbo puro. Pessoal, então é isso. Essa explicação foi para entender um pouco melhor sobre o conceito de densidade, que se aplica a sólidos, líquidos e gases. Se teve alguma coisa que você não entendeu, que para você não ficou claro, eu queria que você deixasse nos comentários, que é um espaço reservado exatamente para isso. Eu vou colocar na descrição do vídeo o enunciado do exercício que a gente fez para você poder ler, reler e entender melhor sobre o que a gente estava se tratando aqui, certo? Então, muito obrigada pela sua atenção. Eu agradeço por você estar nos acompanhando.